Olá, meus queridos, muito boa noite a todos vocês. Estamos começando mais um podcast. Hoje é quinta-feira. Oh, que quinta-feira? Hoje é sexta, né? De onde eu tirei quinta-feira? Estamos ao vivo para todos que quiserem nos assistir agora. Mas também você que está chegando aí no YouTube, não é inscrito, pode se inscrever e ativar as notificações aí do nosso podcast. Toda sexta-feira a gente tem programas novos, então você fica atento aí quando o sininho aciona você no seu celular. Onde você estiver, você pode nos assistir. Lembrando que em breve nós estaremos em outras plataformas digitais, tá bom? E desde já eu quero agradecer muito a companhia de vocês por terem esperado até às 8h30 da noite. Hoje nós tivemos um pouquinho de atraso aí, mas é claro, para melhor qualidade para todos vocês, beleza? Então, gente, fiquem à vontade, vão participando, porque hoje nós teremos aí um programa muito legal, muito especial. Uma pessoa que eu tenho carinho, que eu tenho respeito muito grande, vai estar aqui participando do nosso podcast. Mas antes, eu quero agradecer muito aos meus parceiros,
o Cris Vieira, que sempre está comigo, participando, me ajudando, auxiliando nos cabelos, né, na produção do cabelo. Tem a Maiara também, que está ali ajudando, auxiliando, a Jennifer nas unhas, a Jéssica também na maquiagem, sobrancelha, muita coisa lá no Cris Vieira. É um atendimento expresso. Eu até brinquei esses dias num store que nós estávamos fazendo, né? É expresso. Você está ali fazendo a unha, de repente vem, faz o cabelo, enfim, é muito bem tratado, claro. Agora, sempre, desde quando começou a Covid-19, estão seguindo todos os protocolos de higiene, né, que são requisitos aí da Organização Mundial da Saúde. Bom, gente, só reforçando vocês, a partir de hoje, nós estaremos fazendo as nossas entrevistas remotas. Nós não estaremos recebendo os convidados aqui no estúdio por conta, claro, da Covid-19. Então, vocês fiquem à vontade. Se nós tivermos algum problema na conexão com o entrevistado, não tem problema, tá? É isso. Nós queremos que você participe junto com a gente e interage, tá bom? Mandando perguntas, sugestões, como sempre nós fizemos aqui no nosso programa. E a gente torce para que em breve essa situação melhore, que os nossos familiares estejam bem também, é esse o nosso desejo. Agradecer também visãonoticias.com, que sempre está comigo, e a mais nova parceira também, a Laís Camargo, acupunturista. Ela já fez alguns procedimentos, algumas terapias em mim, e no decorrer da semana vocês verão aí nos stories, tá? Que nós estamos fazendo, tem algumas enquetes que nós estamos elaborando. Tudo vem para somar nesse momento de pandemia, de Covid-19, para aliviar o nosso estresse, aliviar a ansiedade. São muitas coisas que nós já conversamos em outros programas aqui, e a Laís esteve conosco, né, em uma edição de um podcast. Então, se você quiser assistir depois, só digitar lá, Laís Camargo Podcast Glauber Palmeira, tá bom? Porque hoje nós vamos conversar com Samuel Augusto, ele que é professor na área do direito médico, bioética e biodireito. Meu Deus do céu, é um currículo muito extenso. Eu até brinco com ele e falo, cara, como pode uma pessoa ter tanta coisa? Ele é mediador, conciliador do Tribunal de Justiça aqui de Marília e também startupper. Meu Deus, são muitas coisas que nós vamos falar nessa noite. Samuel, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir? Oi! Eu ouvi, sim. Beleza, Samuel? Maravilha. Prazer estar aqui. Eu só não estou conseguindo me ver ainda. Eu estou te ouvindo. Mas você vai conseguir se ver sim, Samuel. Dentro de alguns instantes você vai conseguir se ver, tá bom? E a gente está tendo alguns laggings hoje na nossa conectividade. Eu vou pedir para a nossa produção gravar o programa, já começar a gravar o nosso programa, para que depois a gente reproduza ele novamente. A gente vai iniciar a gravação agora e depois nós estaremos então dando continuidade. Muito bem, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast para todo mundo. Fiquem à vontade, participem junto com a gente nessa noite de sexta-feira. E você que está em casa pode interagir conosco, mandando perguntas. São muitas coisas que nós estaremos debatendo hoje, tá bom? E a gente conversa hoje com o professor Samuel Augusto, professor na área do direito médico, bioética e biodireito. Samuel, boa noite. Muito boa noite. Sextou com S de Glauber Palmeira, é isso mesmo? É isso mesmo, Samuel. É muito bom ter você participando aqui do nosso podcast nessa noite de sexta. Cara, temos tanta coisa para conversar essa noite, não é verdade? Pois é um prazer para mim, sinceramente, conversar é uma coisa que eu faço muito bem. Vamos bater papo. Agora, olha, a gente estava conversando no decorrer do dia, né, vários assuntos, várias coisas que nós iremos falar hoje, né, sobre esse mundo, sobre tudo que está acontecendo, né, Samuel?
é como se fosse uma dinamite que tivesse caído sobre a face da Terra e deixasse a gente totalmente conturbado, né? Mais ou menos, porque para nós, eu continuo sem me ver ainda, tá? Só para constar. Então, não sei se eu estou bem enquadrado, se, enfim. Você está ótimo. Ah, que bom, bom saber disso. Muito bem. Mas antes de eu fazer a consideração aí a respeito dessa lógica que você colocou, eu quero combinar que não pode ser uma entrevista, tá? Tem que ser um bate-papo, porque eu já estou em desvantagem, porque só em mim que eu tenho que fazer de casa, eu não posso ir pro estúdio, meu. Ah, não, já vou querer pegar. Ô Samuel, é um castigo isso, não é verdade? Ah, não pode. Sinceramente, eu ia me achar, compartilhar, ia falar que eu tive, se achando, né? Falar que eu tive no estúdio do Glauber Palmeira, mas de qualquer maneira é muito, muito bacana estar aqui com você. É uma responsabilidade muito grande e um prazer estar com a sua audiência e espero que seja tão bom para vocês quanto certamente já está sendo para mim, tá? Com certeza, Samuel. E fica à vontade, viu? Do jeito que você tá, pode ficar muito, à vontade. Eu falei mais ou menos. Tá mais travando? A gente tá com algum probleminha na conectividade, mas agora voltou a sua imagem aqui para mim. Consegue me ouvir? Perfeito. Consigo te ouvir, então vamos dar sequência. Então, por que nós colocamos que eu entendo que não foi como uma bomba? Talvez tenha sido sim uma bomba, mas é uma bomba que já estava sendo preparada, pelo menos alguns especialistas já previam que isso poderia acontecer a qualquer momento, né? Sim. Tanto que tanto eu, e eu não sou o único, quanto várias outras pessoas ao redor do mundo inteiro já vinha se preparando para uma série de atividades, o formato de se trabalhar, desenvolvendo algumas habilidades que, quando estoura essa bomba, encontrou algumas pessoas mais preparadas do que outras. Eu agradeço a Deus porque, de alguma forma, eu estava, sinceramente, um pouquinho preparado para o que poderia vir, porque eu sou um futurista, eu costumo olhar pelo retrovisor da nossa história e ver algumas características, de maneira que fica muito claro o que... Não fica claro o que pode vir, mas pelo menos a gente pode apostar em algumas coisas que a gente pode viver ou passar no futuro aí, tá? Então, por exemplo, assim, essa realidade do home office, do teletrabalho. Eu, como consultor e passando em algumas clínicas, por exemplo, eu encontrava muita resistência por parte de vários profissionais dizendo que nunca fariam, porque não acreditam nesse modelo, porque achava que iria ficar comprometido o trabalho, né? E aí vem a pandemia e mostra que a gente não tem opção. A gente tem que ficar em casa e a gente tem que ter o hábito do teletrabalho, das reuniões virtuais, etc. Então, foi sim como uma bomba, mas... existiam várias pessoas, várias pesquisas, várias pessoas que tinham o olhar no futuro e que já estavam preparadas. Uau! Preparada, Samuel. Aí a gente fica pensando, cara, quem será que estava preparado para isso? O governo? Ou algum louco? Quem será? Porque como você se preparar para uma situação dessa? O louco. O louco? É o louco, porque era loucura. Aliás, talvez a gente vai trazer algumas reflexões aqui e que inicialmente pode até ser um papo de maluco, mas se a gente for parar para pensar,
faz sentido, e aquele que der crédito eventualmente para as pesquisas que tem a respeito do que poderá acontecer num futuro, poderá estar pelo menos um pouquinho mais preparado do que a grande massa. Meu Deus. Agora, Samuel, já que a gente está falando nessa questão do ser humano em si, da neurociência, né? Da neurociência, é uma coisa assim que, meu Deus, como colocar isso na cabeça? Porque imagina, quem tá em casa, falar sobre neurociência, sobre neurocomportamento, são duas palavras aí que fazem, elas se juntam, na verdade. Seria o quê? É um entendimento cerebral isso, Samuel? Explica pra mim, porque eu também fico meio perdido nessa vibe. É natural. Eu não sou nenhum especialista, mas eu sou um curioso, um estudioso dessa temática há algum tempo, e a gente percebe hoje algumas palavras e algumas expressões, Glauber, que elas são muito mais populares, elas não soam com tanto estranhamento nos nossos ouvidos nos dias de hoje. Por exemplo, inteligência emocional, gestão emocional, são palavras e expressões que estão populares. Porém, elas advêm de uma ciência, e aí nós estamos falando da ciência da saúde mental, da neurociência, da neuropsicologia, etc. Né? E são ciências que vão dar conta de falar um pouquinho sobre o nosso comportamento, o comportamento humano, na perspectiva neurológica. Né? Eu tenho direcionado um pouquinho o meu olhar para entender um pouquinho a diferença que tem entre as gerações passadas, as gerações que estamos vivendo hoje e as próximas gerações. E de cara, o que a gente percebe é que existe um grande choque geracional que acaba colocando todo mundo num grande liquidificador, e aí acaba resultando num grande estresse social, coletivo e individual, que às vezes acaba acarretando até nas nossas certezas ou convicções de quem nós somos, cara, né? De repente, sobretudo porque nós temos hoje uma avalanche de informações, por conta das redes sociais, porque todo mundo tem um smartphone na mão hoje, e a gente leva uma enxurrada de informações o tempo todo, de estímulos o tempo todo. É muito comum você viver vidas que não são as suas, né? Isso tudo, existe sim uma ciência que se preocupa em analisar todo esse comportamento para poder dar respostas e até caminhos para falar, pessoal, calma, não é bem assim, né? Só para você ter uma noção, hoje na correria, eu já tive que atender um cliente que estava correndo no fórum, depois eu teria uma audiência na prefeitura e de repente eu vi que não daria tempo de almoçar. E aí, cara, em tempo de pandemia, grana curta, e não tendo tempo para a gente fazer uma refeição adequada, eu fui na padaria ali na frente da prefeitura rapidinho, peguei um pão, peguei umas mortadelas, coloquei no meio do pão, comi gostoso, e aí eu falei, caramba, isso era uma coisa que eu não postaria. E por que eu não postaria, sendo que é a minha própria vida? Sim. Não é verdade? Então a gente está vivendo uma vida que não é nossa. E isso em todos os aspectos. E isso causa um dano psicológico, um dano emocional muito grande, e que Samuel, a gente tem que se atentar. Eu peço desculpas, né, te interromper, porque assim, você está falando uma coisa que é muito louca, muito interessante a gente falar.
Inclusive, a gente tem os nossos comentaristas aqui, né? Depois, se eles quiserem comentar alguma coisa também sobre o assunto. Porque na semana... Tá, espera só um pouquinho, já você fala. A gente tava conversando na semana passada, né? A Amanda, que é digital influencer, a gente tava até falando sobre esse assunto, né? Que a gente tem que realmente mostrar para as pessoas elas querem ver o nosso dia a dia, se a gente tá bem, se a gente tá triste, se a gente... Então, assim, são coisas que ultrapassam todos os limites. Eu, pensando no meu eu hoje, né? Eu sou da geração Y, onde foi começando o desenvolvimento ali da tecnologia, lá para os anos 2000 e pouquinho. Celular, nem sonhava em ter celular, né? Fui ter celular em 2010 para frente. Aí você tinha ali as plataformas do YouTube que estava começando, então você não tinha todo esse acesso que você tem hoje, né? Mas eu dou graças a Deus porque assim, eu consegui ter uma infância, né? O que seria uma infância saudável, né? Eu até queria que você falasse um pouco sobre isso, porque hoje a gente vê que a infância, que as crianças estão iniciando, já é essa tecnologia informatizada, já é esse boom novo. E isso, de certa forma, vai mudar muito a vida desses jovens que estão vindo agora, né? O que você tem a dizer sobre isso? Eu falei muito aqui. Não, tem que ser um bate-papo mesmo. Aliás, chamar pessoal que está assistindo aí para poder comentar e dar os seus pareceres aí também. Não existe nenhuma verdade pronta e acabada. A ideia é a gente refletir sobre os mais variados pontos de vista, né? Mas, cara, qual é a infância saudável, né? Eu penso que a infância saudável, ela é aquela que tem que ser vivida de verdade, uma vida de verdade, né? Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade mundial onde existem problemas de distribuição de renda. Então, existem pobres e ricos. Logo, existem crianças pobres e crianças ricas. Existem crianças que têm acesso a coisas, existem crianças que não têm acesso àquelas coisas, têm acesso a outras. Então, acho que o primeiro passo para se viver uma infância bacana é viver a infância de verdade, dentro daquilo que você é e daquilo que você pode. O segundo ponto é uma infância que é explorado todo o potencial da criança. Não só o potencial de raciocínio tecnológico, não só o potencial de que ele tenha uma boa performance no videogame ou num aparelho digital. Mas existem outras problemas de home office. Aí, olha que legal. Problemas de home office. Deixa eles. Aqui eu tenho uma também que é maravilhosa. É a Julie. Vira e mexe, ela me atrapalha nas entrevistas. Fazer o quê? Olha aí. Olha! Que lindo. Ela sabe que fez arte, ó. Agora deita, olha só. Oh, meu Deus. E você percebeu que ela é minha filha porque era marrom. Samuel, você viu, segura aí. Segura aí. Corta lá pro Samuel, já volto. Olha lá, Júlio. O Samuel, ele tá exigindo aqui que a gente corte pra você, fazer uma graça com a sua cachorrinha, mas ele foi aprontar alguma coisa, cara. Eu tenho certeza que sim. Olha, eu vou cortar pra ele agora e você já vai ver o que ele aprontou. Ai. Que maravilha! Olha lá, Julie. Quem é esse daí? É a Sara. É a Sara. Essa Sara só me dá dor de cabeça toda sexta. Né, Sara? Essa encrenqueira. Essa daqui é a Julie. Ela parece uma raposinha. Ela não parece o lobinho churros, olha lá, ó. Hã? Ela parece o lobinho churros, olha. Você viu? Lindo! Tchau, fica quieto. Ai. Né, bebê? Voltando ao raciocínio, ô Samuel. Vamos voltar ao raciocínio. Então, assim, uma pessoa, nós temos inúmeras capacidades e habilidades, só que infelizmente a gente não desenvolve essas habilidades, essas capacidades. Antes, nós tínhamos uma realidade que éramos
estimulados mais a algumas habilidades do que outras. Hoje, infelizmente, a gente vê cada vez mais as crianças recebendo mais estímulos que não são reais, né? E que normalmente os colocam o maior tempo na frente de uma tela. Isso é resultado de um monte de profissionais, inclusive neurocientistas propriamente dito, que são contratados por essas empresas de tecnologia, que fazem estudos de cores, animações, tipos de sons que estimulam para que nós fiquemos o quanto mais nas redes sociais. Uhum. Isso nós adultos. Imagine as crianças. Meu então, Deus. respondendo a tua pergunta, né? Qual o ideal para que uma criança... O tipo de vida ideal para uma criança? O tipo de vida ideal para uma criança é a vida que ela seja ela mesma e o tipo de vida que ela consiga desenvolver habilidades as mais diversas possíveis, motoras, reflexivas, raciocínio lógico, de comunicação. Você percebe que as crianças de hoje em dia não conversam, né? E quando conversam, um nível de conversa extremamente agressivo. Parece assim que elas vivem naquele mundo. Eu me sinto assim como um ET, num universo paralelo, não é verdade? É uma coisa assim que não dá para entender. É um silêncio. Se bem que eu era quieto, mas nem tanto também, né? Falava já muito. Mas quando a pessoa é quieta porque é o seu perfil de personalidade, ok. O duro é quando você está quieto porque você está aprisionado ou alienado a alguma ferramenta, né? Esse é o grande problema. Então, essa geração, né, que nós temos visto aí das crianças de hoje, é uma geração que eles são nativos digital, né? Eles já nasceram num ambiente onde tinha essas tecnologias que nós tivemos que aprender. Uhum, é verdade. De cara, nós já vamos ter que alinhar as nossas expectativas com relação às crianças. Tem coisas que eles nasceram sabendo, tem coisas que nós aprendemos. Então, tem muitas coisas, por outro lado, que nós temos que aprender com as crianças. Então, a gente vai vendo, Glauber, no final das contas, que se as crianças estão caminhando para esse lado, é porque nós adultos, enquanto pais, professores, líderes religiosos, líderes dentro das empresas, é porque nós não estamos dando conta de oferecer alguma coisa diferente para eles, né? E então cabe a nós também uma parcela da responsabilidade com relação a essas crianças que a gente tem visto vivendo esse tipo de vida que eu acredito que não seja o ideal. Sim. Ó, quero mandar um alô especial aqui da Raíssa. A Laís, um beijo, tá assistindo aí o podcast. Lívia Galete, Lívia, um beijo especial pra você. É nessa câmera aqui, né? Um beijo especial pra você. Cortou? Agora sim. A Dalva de Deus também. Dalva, um beijo pra você assistindo o nosso programa. Rosa Tereza, Rosa, um beijão. Maria Fernanda, Giane assistindo também, um beijo especial. Maria Santos, Maria, um beijo pra você também. Cidinha Noda, sempre com a gente. Márcia Cristina, um beijão. Cris Vieira, valeu, Cris, pela sua companhia. Sempre aí, dando aquela força maravilhosa. E o Gui Reis. Gente, participem junto com a gente do nosso podcast, tá? Interajam bastante, é muito legal ter a participação de vocês. Tem um alô especial aí da Laís Camargo, né, pessoal? Vocês podem falar pra mim, por favor, que ela falou aí, comentou? Por favor. O que a Laís disse, Camila? Ela vai falar porque é uma voz feminina. A gente precisa de uma voz feminina. Aqui. Toma. Sumiu aqui. Você viu? É assim, viu, Samuel? É isso, assim que é bom. Ela disse assim: boa noite, meus queridos. Mais uma noite maravilhosa com vocês e mais um podcast maravilhoso. Aí, ó, olha só, é uma honra, né, Samuel? Ela é puxa-saco do Glauber.
Ei, Laís, um beijo pra você. Ó, gente, Beijo, Laís. um beijo aí. A Camila tá mandando um beijão pra você também. Tá, gente? Participem, tá bom? A Camila vai estar lendo os comentários aqui pra gente, né? Então, assim, nós estamos comentando e a gente para, volta, fala alguma coisa, fala outra. Você tinha alguma coisa pra falar também, Lau? Quando não, você quer que eu dê continuidade Quero aqui? ver mais o desenrolar do assunto para ter uma pergunta mais elaborada. Ah, você quer uma pergunta mais elaborada. Você quer fazer uma pergunta mais elaborada. Tá. Então tá bom. Bom, já que a gente tá falando sobre o comportamento humano, né, Samuel? Isso Na demonstra sua que o cara está concepção. totalmente, demonstra que o cara está totalmente inseguro para fazer pergunta. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Já que a gente está falando, né, a gente está estudando aí o comportamento humano, né, eu me coloco no lugar, né, eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu estava concluindo o 3º ano, você sabe, né, Samuel, que você leciona para jovens, né, então é uma idade assim que a gente tem muitas dúvidas, né, o que você quer ser, o que você vai fazer, né, agora por conta dessa pandemia eu acho que muita coisa mudou na cabeça das pessoas, né, mas eu me via, poxa, daqui 10 anos eu acho que eu vou estar na Globo, vou estar, né, bem mais avançado e tal. Então, a gente se vê, né, naquela época eu me via assim, mas cheguei no presente, não aconteceu isso, mas aconteceram outras coisas. Então, a gente faz essa pergunta, né, como que nós nos imaginamos daqui 5, 10 anos? É uma pergunta que cabe muito a nós, né? Pois eu penso que é muito difícil você responder essa pergunta. É muito difícil. Se antes você, pelo menos, não partir para uma viagem para dentro de autoconhecimento. Meu Deus. E, normalmente, isso não acontece. Nós temos muita dificuldade de responder uma pergunta simples, porém complexa, como, por exemplo, quem é você? Né? E aí nós temos dificuldades para responder tudo que diz respeito a nós mesmos. A gente não se conhece, sabe? Então, se nós não nos conhecemos hoje, se nós nunca fizemos o exercício de fazer uma reflexão sobre tudo que nós já vivemos, tudo que nós já sentimos, as pessoas que chegaram, as pessoas que se foram, as experiências que nós passamos, o que tudo isso trouxe para a formação de quem nós somos hoje. As pessoas não fazem esse tipo de análise e é óbvio que qual a chance de você errar quando você olha para o futuro? É uma chance muito grande de você olhar para o futuro e arriscar algumas coisas, principalmente estimulado por algo que não é seu, por conta desse boom de tecnologia, de informações. De repente você nunca fez nunca fez uma viagem para dentro, não revisitou a sua história e está sendo estimulado o tempo todo por inteligências externas. E aí, de repente, você começa a falar, eu acho que eu quero aquilo. Eu acho que eu quero... Não, agora eu quero aquilo. Na tua época, como você colocou, a referência para o profissional de comunicação era chegar na Globo, né? Hoje, a Globo ela está tendo que se reinventar porque ela viu que disputar friamente com a internet ia dar ruim, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que hoje, se a gente não tiver a capacidade de olhar para dentro, se conhecer primeiro, e depois desenvolver a capacidade de análise crítica de tudo que está à nossa volta, de analisar se nós temos realmente livre-arbítrio ou não. Porque às vezes a gente está sendo estimulado por um monte de estratégias de marketing e neuromarketing
Que aí às vezes a gente fala assim, eu quero essa camisa aqui cinza porque eu quero. E às vezes a gente nem percebeu que o cinza ele está nos rodeando há muito tempo nas redes sociais, uma camisa de um artista aqui, uma camisa de uma pessoa que eu modelo ali, e de repente eu falo, caramba, eu quero essa também. Será que eu escolhi porque eu quero ou será que eu escolhi porque eu estou sendo estimulado pela inteligência artificial e pelos algoritmos? Então, se nós não ficarmos, de fato, atentos com tudo isso que está ao nosso redor, realmente nós vamos ficar parecendo um ratinho de laboratório e sendo experimentados enquanto uma meia dúzia de poderes no mundo faça, enfim, muita riqueza com as nossas informações. Para concluir esse entendimento, tem uma máxima dentro desse ambiente de inovação tecnológica, do marketing digital, dos gatilhos da reciprocidade do marketing, que fala assim, se você não tem um produto, você é o produto. Olha essa análise. Nós hoje eu não sei qual que é a porcentagem atualizada de quantas pessoas que utilizam redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, etc. Ou tem uma conta no YouTube, na Google, por exemplo. Olha só as empresas que eu falei. Google, Instagram, Facebook, YouTube. Nós estamos falando das maiores empresas tecnológicas do mundo. E perceba uma coisa, das maiores e mais ricas empresas tecnológicas do mundo. E aí eu pergunto assim, quanto que nós pagamos mensalmente para utilizar estas redes? A gente paga internet. Sonha, né? Pois é. Quando nós não pagamos pelo produto, nós somos o produto. Como que pode as grandes empresas tecnológicas ganharem dinheiro, sendo que nós não pagamos nada para utilizar? É porque eles estão, de certa forma, angariando informações da nossa própria vida que vale muito mais do que uma eventual mensalidade. O fato de eles saberem hoje a minha idade, eles sabem a sua idade, sabe os seus hábitos, sabe quem são os seus amigos, sabe pela sua geolocalização, sabe onde você mora, sabe os lugares onde você frequenta, sabe. E aí, eles têm a inteligência artificial e o aprendizado de máquinas sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Qual que é a chance de quem detém essas tecnologias nos dominar? Muita chance. Quer ver um exemplo? O que você fez no dia 12 de março de 2017? 12 de março de 2017? Tenta lembrar aí. Nessa época, eu acredito que eu já tinha saído... Eu saí da emissora onde eu trabalhava em fevereiro. Em março, eu acredito... O dia exato eu não vou saber o que eu estava fazendo, mas eu sei que eu estava já envolvido em uma outra empresa de comunicação, mas exatamente o que eu estava fazendo no dia, eu já não sei. Podia estar discutindo alguma coisa, dando risada, não sei. A inteligência artificial, Glauber, ela sabe exatamente por onde você passou e o que você digitou, o que você curtiu, onde você estava, o que você publicou. Tanto é que vem as lembranças do Facebook. E aí, olha só que louco, essas várias ferramentas que nos são ofertadas sem custo pecuniário de dinheiro, você pode ter certeza que é para eles terem acesso a alguma coisa sobre você e você não está nem sabendo. E sabe o que a gente faz, cara? A gente vai lá, baixa o aplicativo e clica no li, concordo com os termos, nem sabe o que está escrito, o que os caras estão acessando, meu. Olha que louco. Meu Deus. E aí, né? É muito louco isso. É um alerta. É um alerta mesmo. É um alerta mesmo, de verdade. Que a gente, principalmente a gente que lida com exposição, né? Então acaba se tornando aí mais perigoso.
né? Você sabe que, para parar para pensar, eu não sei se isso é mais perigoso. Hoje em dia, cara, para a gente utilizar um smartphone qualquer, você não precisa nem baixar aplicativo nenhum. Esses dias eu estava com um advogado falando sobre direito digital e comportamento que nós temos no virtual, né, no digital. E um advogado, colega meu, ele comemorou e falou: eu estou tranquilo porque eu não tenho rede social nenhuma, então desse mal eu não... Aí eu falei assim, você tem smartphone? Ele falou, tem. Falei, você tem Smart TV? Ele falou, tem. Eu falei, que você... Primeira coisa que você precisa fazer para usar o seu celular? Ele falou, eu preciso colocar minha conta do Google lá e para eles... Pronto, acabou. Lá, por exemplo, tem um termo que você autoriza eles terem acesso ao microfone, à sua câmera, à sua geolocalização. Acabou, não precisa nem... E existe. O Mark Zuckerberg, criador do Facebook, ele é legal que nas fotinhas dele, que aparece o computador pessoal dele, sempre tem um adesivo, uma fita isolante na câmera, assim, né? Porque ele sabe qual que é a regra do jogo. Nossa. Eu fico assustado, porque assim, agora em 2021, né, a gente tá já tão avançado dessa forma, agora imagina 2030, sei lá. Pelo amor de Deus. Vai, perguntas da plateia. Vai lá. Olá, eu sou o Glauco de... zoeira. O Samuel, é o seguinte, cara, eu estava ouvindo vocês conversarem, você debater sobre a inteligência artificial. Nós, como cristãos, sabemos de tudo isso, né? De tudo... Para onde isso vai dar, onde isso vai correr. Mas qual que é a finalidade de tudo isso? Qual que não sei se você vai ter essa resposta, mas creio que você pode ter uma ideia do que... Onde querem chegar com tudo isso? Facilitar o que mais? Facilitar o quê? Sim, né, Camilo? O controle, a gente sabe que é o controle, tudo bem, mas para quê? Para que esse controle? Muito bem. Às vezes estrategicamente eu faço uma apresentação bem macabra, embora real, sobre tecnologia. Porém, a tecnologia ela existe para nos auxiliar. A tecnologia, se não fosse tecnologia, hoje nós não estaríamos aqui, as pessoas não estariam nos assistindo. Se não fosse tecnologia, em época de pandemia, nós não teríamos aplicativos para trazer uma comida, nós não teríamos até os nossos veículos, né, para poder... Tudo isso é fruto de tecnologia. Eu sou profissional da área jurídica, mas dentro da área da saúde. E a gente vê o tanto que hoje a saúde demanda do desenvolvimento tecnológico para o desenvolvimento de curas, de vacinas, para o desenvolvimento de equipamentos, para o desenvolvimento de robótica na área de cirurgia, que faz com muito mais precisão do que o melhor cirurgião que já passou pela Terra. Então, a tecnologia, ela serve para nos auxiliar, ok? Porém, numa era tecnológica como a que nós estamos vivendo, hoje quem detém o poder dessas tecnologias detém poder. E aí, meu caro amigo, quando a gente fala de poder, nós estamos falando da qualidade do ser humano, que desde quando é ser humano, ele não pensa direito nas consequências e nos seus próprios limites para poder alcançar esse poder e depois para se manter nesse poder. Não sei se faz sentido isso para vocês. Hoje, quem detém dados pessoais, a maior quantidade de dados pessoais possível, detém muito poder. E é óbvio que normalmente quem detém poder
detém também muita grana, e aí, cara, vira uma bola de neve. Infelizmente, o poder a gente consegue perceber se a gente olhar pelo retrovisor da nossa vida e ficar olhando historicamente o que o poder fez com a humanidade e o que continua fazendo até hoje. Só que as regras do jogo agora elas são outras. A guerra ela tende a ser mais biológica, tecnológica, do que propriamente física. Só esclarecer uma coisa. O pessoal que está fazendo as perguntas aqui, tá? São o pessoal da nossa equipe. Eles estão transmitindo todos os recados também para vocês. Em breve a gente vai ter uma câmera bem ali onde eles estão, para que vocês possam conhecê-los, tá bom? E agora só não pode chamá-los de Louro José, por favor. Verdade. Ó, tem uma pessoa assistindo aí o programa, o Daniel Pedrazoli. Amigo, é inteligentíssimo também. Se tiver alguma pergunta, faz aí, tá? Vamos aproveitar que daqui a pouquinho a gente termina. Camila, vai. Vamos lá. Lívia Galete, um beijo pra você. Dário Correia assistindo o podcast. Li Mendes, um beijo. Quem mais? Diagnóstico, curso de treinamento. Ah, tá. E o Márcio, Aline Freire assistindo. Toda a equipe da Maringá Diagnósticos e Treinamentos. Boa noite pra vocês também. Vai lá, Camila. Bora. Oi, Samuel. Boa noite. Oi, minha querida. Tudo bem? Eu queria que você falasse um pouco a respeito da Lei de Proteção de Dados, né? Que a gente está vendo que está querendo... Tem várias empresas tentando implantar essa lei de proteção, que eu acho que vai muito no mesmo sentido do que a gente está conversando agora. Muito bem, vamos lá. Eu acho uma delícia falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu me sinto cumprindo uma função social relevante, porque a lei, toda e qualquer lei, ela tem um período para que todas as pessoas tenham conhecimento dessa lei, e amanhã, quando for pego, né, se eventualmente for pego, não falar assim, eu não sabia da lei. A gente chama juridicamente de vacatio legis. É o tempo que a lei ela é promulgada e ela fica ali só para as pessoas terem conhecimento. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, teve um período de vacatio legis, um período para as pessoas conhecerem a lei de 2 anos. Tá? Desde 2018 até 2020, agosto de 2020. O que acontece é que é uma lei que, mesmo tendo esses 2 anos de vacatio legis, e mesmo depois agora de sancionada e já entrada em vigor em agosto de 2020, muita gente não conhece, mas muita gente não conhece. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei que ela obriga aquelas empresas ou aquelas pessoas que detêm os dados de uma terceira pessoa que ela cuide desses dados, que ela não venda esses dados, que ela não repasse esses dados, a menos que o titular dos dados autorize que essa empresa faça isso. E se essa empresa fizer dessa maneira, passar dados, vender, transmitir ou usar os dados de alguma forma, sem a autorização, sem o consentimento nosso, dos titulares, essa empresa ela poderá pagar uma multa de até 50 milhões por infração. Nossa. Né? E por que isso? Porque simplesmente as pessoas, as empresas de tecnologia, elas estavam utilizando, coletando esses dados, utilizando os nossos dados da forma como, ao bel prazer, da forma como eles bem queriam. Então, os nossos dados eles sempre foram transmitidos sem que a gente soubesse. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem colocar uma regra no jogo. E aí é como se fosse assim, já que nós estamos num nível onde não conseguimos mais impedir a transação de dados, então nós vamos colocar regra no negócio. Né? Então, as empresas vão precisar se responsabilizar, as empresas vão precisar contratar algum especialista para responder pelos dados.
vai ter que demonstrar para o titular quanto tempo vai ficar com a empresa aqueles dados, para qual finalidade e apenas os dados necessários. Não tem esse negócio de você vai comprar um salgado no bar e na hora de pagar fala, qual que é o seu CPF? Espera um pouquinho, para que você precisa do meu CPF para eu comprar uma esfirra, né? Então, se não tem finalidade, então a gente então a empresa não poderá ficar coletando esses dados, enfim. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, de maneira geral, ela vem para poder colocar regra a essas empresas que detêm esses dados e fazem muita grana com esses dados e a gente não fica nem sabendo. Perfeito. Respondido, Camila? Sim, respondido. Eu só queria tirar mais uma dúvida. Ai, meu Deus. Você acha que as empresas no Brasil estão aptas a cumprir essa lei? Porque eu sei que essa lei é uma lei que vem de fora, né? E aí eu fico com essa dúvida se as empresas têm, né? Então, na verdade, é uma lei, assim, explicando um pouquinho melhor, não é uma lei que vem de fora, tá? É que lá fora, na Europa, aqui na América do Sul, países como Peru, Argentina, enfim, dentre outros países, eles já têm um regulamento que força com que essas pessoas que têm dados pessoais, que eles cuidem bem dos dados pessoais. Porque qual que é a grande questão? Os dados não são da empresa. Por exemplo, uma empresa de telefonia, a qual eu contratei. Essa empresa de telefonia, ela tem os meus dados. Só que os meus dados não são da empresa de telefonia, os dados são meus. Portanto, eu passo para a empresa o que eu quero saber o que eles vão fazer e tudo mais. Essa regra já existe em vários países desenvolvidos. Aí o Brasil, até por uma questão comercial, para poder fazer transações comerciais com outros países, tinha que se adequar. Porque como que uma empresa europeia está toda adequada e ela vai fazer negócios com uma empresa brasileira que não está adequada? Os dados não adiantou nada a proteção dela, porque na hora que ela for passar os dados para outra empresa, a outra empresa pode vazar os dados. Então, até por uma questão comercial, nós tivemos que nos adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A grande questão, as pessoas perguntam, vai pegar, não vai pegar? A lei não, como diz, a lei não é vírus para pegar ou não. A lei ela existe para ser cumprida, né? E hoje a gente já vê um movimento, como eu vi a semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, uma propaganda do Itaú, que o cara fala assim, né? Pô, me dá um autógrafo, mas eu não sou famoso. Você não é famoso, mas os seus dados são famosos, né? E não precisa me fazer, eu te mando para o WhatsApp porque eu tenho o seu número. Olha que louco, né? Quando a gente começar a ver, Camila, né? Que as empresas começaram a fazer propaganda comercial, de que elas estão totalmente adequadas, que os seus dados pessoais com a nossa empresa vai estar seguro, protegido. Aí as pessoas vão começar a ter mais conhecimento do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas vão correr para poder se adequar e, infelizmente, algumas vão só aprender quando pagar uma multa altíssima e aí ter que remediar aquilo que pode prevenir. Perfeito, Samuel. Acredito que já está esclarecido esse assunto, né? Um assunto bastante extenso e que com certeza a gente vai comentar a respeito disso mais para frente, que são coisas assim bem difíceis de compreender mesmo, né? Esses direitos de dados aí é uma coisa bastante complexa, mas que você já deixou pelo menos aí uma síntese para a gente, porque o negócio é bem extenso. Verdade. Eu quero só comentar aqui, né? As pessoas estão participando, interagindo junto com a gente. Eu acho isso muito legal, muito gostoso, porque todos os programas que eu sempre fiz, a gente tem essa interatividade com as pessoas e
E mesmo com o podcast, a gente está seguindo aí. Se as pessoas assistirem depois, que vai estar gravado o programa, não tem problema, podem comentar também. Depois a gente vai estar repassando aí para o Samuel. Então vamos lá, ó. Sandra Santos comentou o seguinte: eu espero o Facebook lembrar, porque eu não lembro mesmo. Tá vendo? Já é aí um ponto. Aparecida Maria Santos de Jesus: tecnologia foi uma coisa muito boa, mas precisamos ter muito cuidado ao usar. Perfeito. É isso aí. O Daniel Pedrazoli diz: teoria da conspiração. Somos vigiados 24 horas por dia. Companhia dos russos, chineses ou qualquer organização podem te encontrar e saber o que você está fazendo em tempo real. E tudo graças às redes sociais, app, smartphones e chips. A Aparecida Maria também parabeniza você, Samuel, pelas suas explicações. Né? Sara Jaqueline, Sara, um beijo para você, também está assistindo a gente. Giane mandando boa noite, um beijão. E a Sônia Montagnoli diz: oi, Samuca, estou assistindo aqui em Franca, beijo da sua mames. Você viu que gostoso, Samuel? As pessoas participando. Lindo, maravilhoso, muito bom. É muito legal essa interatividade, né, Samuel? Se não for assim, não tem graça, não faz sentido estarmos aqui. Na verdade, a gente faz isso, o programa de entretenimento pressupõe pessoas se entretendo. Exatamente. Né? Senão não faz sentido nenhum. Então, eu estou muito feliz de ter essa galera aqui, alguns conhecidos meus, alguns familiares até já passaram por aqui, e alguns que eu não conheço, mas eu quero conhecer, porque, afinal de contas... Gente, siga o Samuel, viu? Siga o Samuel nas redes sociais. Samuel Augusto, com 2 T's, lá no Instagram. Samuel sempre está postando coisa lá, nova, né, Samuel? Sim. E você é uma pessoa que, meu Deus, tem um conhecimento muito grande. Eu gostaria muito de ter sido seu aluno. Teria aprendido muitas coisas. Viu, Samuel? Você sabe que, falando isso, o Glauber, me desperta lembrar da diferença entre informação e formação. Hoje nós vivemos num ambiente, por conta das tecnologias, das redes sociais, onde nós somos bombardeados de informação o tempo todo. Porém, a gente não pode confundir informação com formação. Né? Hoje sobretudo nós brasileiros, a gente tem uma carência crônica da formação de pessoas, da formação de profissionais, porque a gente está deixando o nosso cérebro meio preguiçoso. Porque a informação, ela vem de uma forma que nos chame atenção com a manchete. Muitas vezes a gente nem entra na matéria para poder ler a matéria ou assistir a matéria. E a gente já se contenta com a manchete e sai com toda a autoridade compartilhando e falando aquilo que não sabe. Então, quando você fala dessa relação professor-aluno, sim, e de nós não termos tido a oportunidade de estarmos na sala de aula aprendendo junto, realmente pressupõe um processo onde nós vamos pegar um assunto ou alguma situação e vamos sentar e vamos analisar de todos os lados, vamos analisar com base histórica, sociológica, científica propriamente. Isso é ciência, né? Sim. Isso é filosofia. Se não for assim... Vem cá, Juju. Se não for assim... Mostra ela. Ela é youtuber, se não aparecer, ela fica... irritada, né? Bem, e aí, Glauber, essa questão de estarmos aqui pincelando é muito bom, mas o ideal seria que as pessoas tivessem o interesse de se aprofundar em algum assunto que faça sentido para você, ou que tenha a ver com as tuas experiências, com aquilo que você gosta. Sim. Porque senão a gente fica muito raso, né? A gente fica muito
muito doutor de rede social, né? É verdade. Samuel, assim, claro que a gente pautou muitas coisas para conversar, mas eu quero você ao vivo aqui, tá? Inclusive, nosso programa vai passar por algumas reformas aqui, a gente vai estar ampliando mais o espaço para a gente colocar pessoas de diferentes segmentos para a gente debater, né? Uau. Porque o podcast é assim, é bem legal. E você já sabe que você é o primeiro convidado a participar desse novo formato, né, que vem por aí. E eu espero que essa pandemia termine logo também para que a gente possa avançar nessas ideias que a gente tem, né? Que é muito gostoso a gente estar junto, assim, né? A gente conversar, dar risada, né? Assim como eu estava fazendo com os outros convidados aqui. É bem diferente de fazermos à distância. Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, do Samuel em si, né? Como que o Samuel chegou até onde ele chegou hoje? O que você passou, o que você enfrentou na sua vida para chegar até onde você chegou, Samuel, e ser um profissional tão importante aqui na cidade? Eu vou ser o segundo nesse novo projeto, porque o primeiro a gente já está combinado que vai ser o Rafael. Ah, o Rafa, verdade. O Rafa é seu fã número 1. Mas vai ser um prazer. Cara, eu sou um cara que eu tenho a exata consciência de que não sei nada. Essa é a questão. E eu fico de verdade muito constrangido comigo, porque é isso que me faz talvez ficar procurando tantas respostas, né? A gente, quando analisa um pouquinho mais as coisas, a gente começa a perceber que tem um livro que eu sigo que fala assim que debaixo do sol tudo é vaidade, né? E às vezes a gente não consegue perceber o quanto isso, dentre outras verdades que fala nesse livro, que é a Bíblia Sagrada, o quanto ela é atual e tem tentado nos mostrar algumas coisas e a gente vai na contramão disso, né? Eu entendi que eu não gosto de estudar, mas eu gosto do que o estudo me dá, né? E aí, portanto, eu fico refém de estar sempre investigando, sempre procurando e sempre muito achando tudo muito estranho, o caminho para onde a humanidade está indo, no sentido como que eu posso dizer? Da benevolência, no sentido do quanto a gente pode ser bom, das capacidades que nós temos, e elas são capacidades puramente humanas, e nós não exploramos tudo isso, né? Na Bíblia está escrito que os anjos, eles têm vontade de ser seres humanos, né? Porque nós temos características que são incríveis, porém nós somos muito negligentes, muito imprudentes, a gente maltrata uns aos outros, a gente se maltrata, a gente se mutila, a gente desacredita das nossas capacidades, a gente não se colabora, a gente não se... Então, esse tipo de situação me deixa, né, já que você está perguntando de mim, bastante abismado, ao ponto de ir buscar, né? E eu encontrei na bioética, né, que é uma perspectiva jurídica do que acontece na nossa vida. E eu consegui encontrar algum alento para poder entender, consegui encontrar na programação neurolinguística algumas respostas, na neurociência, no neurocomportamento, na própria linguagem verbal, não verbal, me serve para me entender. Acontece que
na sequência, a gente acaba conseguindo entender também o outro, né? Então, traduzir tudo isso numa performance profissional foi um grande desafio e continua sendo. Então eu me considero um cara que estou em total fase de desenvolvimento. Eu diria que talvez até no início desse desenvolvimento, de autoconhecimento, e eu espero que, de alguma maneira, eu consiga passar para as pessoas o quanto isso é libertador. Você se conhecer, você se respeitar, você conhecer o ambiente onde você está inserido, conhecer os seus limites e os limites dos outros, isso é libertador. E eu tenho feito isso profissionalmente, né? Falando da bioética, falando sobre moral, sobre limites, sobre sociedade. Eu tenho levado esse nível de reflexão, portanto, eu tento levar para as minhas aulas muito mais do que autores e um negócio frio, mas a oportunidade de a pessoa refletir um pouquinho sobre a sua própria vida. É simples assim. E aí eu espero com tudo isso um dia ganhar bastante dinheiro. Mentira. Eu espero ganhar pelo menos o suficiente para poder ter uma vida digna, porque o resto realmente é tudo vaidade. Mas, eu acho que deu pra gente conhecer um pouco do Samuel, né? Desse Samuel profissional, desse Samuel humano, que é você, né, Samuel? E eu espero que no próximo podcast você esteja aqui, aí a gente vai entrar a fundo em mais assuntos, né? Que a gente elaborou muitas coisas para falar, mas você vê, o horário passa tão rápido que a gente até deixa de falar, né? Por conta das interações das pessoas e a gente vai deixando para uma outra oportunidade, porque assim, pessoas como você a gente tem que explorar muito, né? A gente tem que explorar bastante. Então, na próxima oportunidade, aí a gente vai falar muito sobre os desafios que você teve que enfrentar e que você enfrenta até hoje na vida, né, Samuel? Que você tem que desbravar ainda mais, como foi a tua infância. Então, tem muita coisa que dá para a gente ainda falar, né? Eu agradeço muito por você ter se disponibilizado nessa noite de sexta para participar com a gente desse podcast. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela amizade que você ofereceu a mim. Sou muito grato, de verdade. Eu procuro não aprofundar muito tecnicamente naquilo que eu faço, porque é chato, porque eu trabalho com direito na área da saúde. Imagine, ficar falando um monte de coisa aqui que de fato não é interessante para as pessoas, né? Enfim, mas de alguma maneira trazer aí um bate-papo e a oportunidade para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa condição individual, a nossa condição coletiva, é sempre um prazer, e por isso eu tenho certeza que eu estou saindo com a sensação de que eu ganhei muito mais do que vocês. Foi perfeito. E também a gente quer conhecer você como cantor, viu? Músico, né? Eu sei que você tem aí uma... Como é que é? Mil e uma funções, né? Como a Camila falou. Então você não vai escapar não, viu, Samuel? Ai, meu Deus do céu. Desnecessário vocês fazerem isso com vocês mesmos. Nada disso. Samuel, obrigado, viu? Vocês são os queridos. Falando, quando terminar essa Covid aí, a gente marca uma pizza. Se você não marcar, a partir de agora... eu vou cobrar aí na sua casa. Tá bom. A equipe é corresponsável por isso. Tá bom, então tá falado. Samuel, um grande beijo, um grande Deus abraço. Deus abençoe, vocês. beijão pra você e pra todo mundo junto. aí, tá? Tamo junto, até mais. Tchau, obrigado. Aí, gente, esse foi o nosso programa de hoje, né? Falamos aí com um super profissional, professor Samuel Augusto, né?
Então você que chegou agora pode se inscrever, ativar as notificações do nosso YouTube. Tá aí também na nossa página do Face. Não deixa de dar aquele like também, bem legal, interagir com a gente e também seguir a página, né? Para que toda sexta-feira você seja, como que fala? Notificado, né? Eu ia falar acionado, uma coisa assim, né? Tipo, plim, 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 tá aqui, ó, tá aqui, tô ao vivo, tá bom? Porque, gente, é legal, vocês viram, são assuntos assim que a gente traz para vocês, assuntos importantes, vocês viram, a gente aprendeu muitas coisas nessa noite, aprendemos aí sobre os direitos, né? Os direitos do trabalho, que são aí os dados, né? Lei de proteção é isso, gente, tá vendo? São tantas informações que eu acabo esquecendo. Falamos também da neurociência. Gente, o que é isso? Se você não sabe o que é isso, neurocomportamento, dá um replay aí que você vai saber bem no comecinho desse podcast, tá? Então, falamos sobre o comportamento humano também. Como que nós estamos nos comportando de acordo aí com as gerações. Eu sou da geração Y, e você que está assistindo? Qual geração você é? Então, ficou aí, né? Fica aí a dica para você assistir aos nossos programas, ouvir também aí da sua casa e para que você espalhe para muitas pessoas também, tá bom? Agradecendo aos meus inúmeros parceiros, né? Mama Boutique, preciso dar uma passadinha lá na Yara, né? Como a gente está nessa fase vermelha, tá difícil agora essa fase emergencial, esse alerta máximo que nós estamos, então tá meio complicadinho de passar lá, pegar as roupas, mas prometo que essa próxima semana vamos ver se a gente consegue estar vestindo aí Mama Boutique, tá? Porque aí a gente faz as fotos, a gente posta lá no Instagram para vocês verem quantas roupas, quantos looks são bacanas, as combinações que você pode fazer, tá bom? E toda sexta-feira eu tô lá no Cris Vieira, tá? Então a gente registra, né, todos os acontecimentos, o que a gente está fazendo lá, a gente conversa, dá risada, né, pessoal? A gente dá bastante risada e também, ó, pá, corta o cabelo, faz escova, tudo que tem de direito, não é verdade? Então, isso é muito bom, muito legal, tá? E tem também visãonoticias.com, 10 anos de jornal de credibilidade aqui em Marília, tá? A gente sempre tá lá presente com eles. E eu fico muito feliz porque o Palmeira Podcast foi pioneiro aqui em Marília, né? Nós começamos aí há um mês, estamos indo para 1 mês e meio de programa podcast Palmeira, então eu fico muito feliz e que sejam muito bem-vindos os demais podcasts também aqui na cidade, tá bom? Um beijo muito especial para todos vocês. Quero mandar um beijo muito especial para a Ângela Pereira, estava passando hoje em frente à Secretaria da Saúde, Viela. Um beijo, viu, Ângela? E o Rafael entrou agora. Rafael, eu não vou falar nada para você, tá bom? Eu não vou falar nada porque você perdeu um super programa, tá? Então não adianta agora você comentar porque o Samuel não vai responder. E olha que o Samuel falou muito de você também. Tá bom, gente? Ó, vou encerrando então. Obrigado, uma ótima noite, um ótimo fim de semana e até sexta que vem, se Deus quiser.